Mano, na nossa última aula nós configuramos um projeto React básico utilizando o Vite. E hoje nós vamos dar um passo adiante explorando dos conceitos mais fundamentais do React, os componentes. Nesse vídeo nós vamos pegar um projeto inspirado no Tab News, que é um site desenvolvido pela comunidade do Felipe Deschamps, que tem como objetivo construir um pedaço mais massa da internet, ou como ele diria, mais delicinha. Eu pedi para um amigo meu, iniciante nos estudos de programação, colocar em prática o conhecimento dele e criar uma página estática só com HTML e CSS. E um abraço aqui para o meu amigo Jonas Costa 06. Segue ele lá no GitHub. A nossa ideia é colocar o React nesse projeto, ou melhor, colocar esse projeto em React. Nós vamos ali conhecer os componentes e explorar como é que eles funcionam. Mas por que isso é importante? Entender o conceito de componentes, ele é crucial para você entender o React, porque eles são como blocos de construção que deixam o React realmente poderoso e reutilizável. E isso vai deixar o seu código mais fácil e mais organizado. Então você vai aprender como identificar componentes em um design existente, como criar e estruturar componentes React, como passar dados entre componentes utilizando as props. Então, prepara aí e vamos codar. Com o projeto que nós criamos na última aula aberto, vamos tentar entender aqui a princípio essa estrutura de pastas, né? Primeira coisa que nós temos aqui são vários arquivos de configuração de SLint e tudo mais. A gente não vai se apegar nisso agora. Todo projeto geralmente vem dentro de uma pasta source, né? Ou abreviado SRC. Então, deixa eu puxar aqui no zoom. A gente tem aqui a nossa pasta source. Aqui dentro tem os assets, que são basicamente imagens. E nós temos aqui dois arquivos JSX e dois arquivos CSS. Temos aqui o arquivo principal, que tem essa função do React chamada createRoot, e vai pegar o elemento root. Vai pegar o elemento root de onde? Você lembra que quando você estudou JavaScript lá no HTML, tinha um getElementById, tinha querySelector e tal? Aqui ele está pegando do arquivo index.html, que está aqui. Tem uma div que o ID dela é root. Basicamente aquela função está criando alguma coisa ali a partir desse root. E aí ele está renderizando nesse root esses dois componentes aqui. Tem um componente strict_mode. Eu sei que isso é um componente principalmente porque ele começa com a letra maiúscula. Então, as tags HTML no geral começam com letras minúsculas e os componentes React no geral começam com letras maiúsculas. Então aqui strict_mode é um componente direto do próprio React. E esse app, ele está importando ali, ó, do app.jsx, que é isso aqui. Aqui é o lugar onde está sendo definido esse componente, que basicamente é a página que a gente vê quando roda aqui, npm run dev, conforme a gente viu na última aula. Acesse esse link aqui na porta 5173 e temos aqui o nosso projeto React rodando, beleza? Uma coisa interessante da gente ver é o que o navegador vê. Observa que a gente está mandando aqui um componente app, mas aqui no navegador a gente só tem, a gente for inspecionar aqui, ó, o navegador não vê nenhum componente app, ele só vê as tags HTML. Por quê? Porque o React transformou tudo em HTML dinamicamente. É como se o React estivesse fazendo ali um getElementById e injetando lá os inner HTML ali por baixo dos panos. Não é exatamente assim, estou só aqui tentando tornar mais lúdico, né? Então, a gente pode começar aqui a entender uma coisa. Observa que o app, que é o que a gente está exportando e está utilizando aqui no arquivo main, é uma função JavaScript. Tá vendo? É uma função e eu exporto essa função aqui. Essa questão de exportação e importação é do JavaScript, não é do React. Então, se você não sabe como exportar, o que é exportar e importar, sugiro que você estude um pouco a respeito. Quem sabe depois a gente faz uma aula sobre isso. Então, é uma função que retorna um HTML. E aí essa função retorna esse HTML e renderiza ele aqui. Não é exatamente o HTML, usa-se tags HTML. Mas, para o nosso entendimento, nós vamos chamar de tag HTML. Tá tudo bem. Vamos chamar de tag HTML. Só que tem algumas regrinhas mais específicas e tudo mais, a gente vai falar disso daqui a pouco. Os nomes dessas funções, que vão virar componentes React, sempre começam com letra maiúscula, certo? O app começa com letra maiúscula, a gente vai criar outras funções aqui e elas vão sempre começar com letras maiúsculas. Por quê? Porque o React tem que saber que é um componente e não uma tag HTML. Então, para evitar de fazer essa confusão, a própria documentação diz, faça sempre com letras maiúsculas, ok? Observa aqui que o
o nosso código ele sempre retorna um único componente. A gente tem aqui essa tag vazia que se chama fragment. No JSX a gente só pode retornar um componente. A gente não pode, por exemplo, aqui, ó, se eu tirar esse fragment daqui, eu não posso retornar aqui, porque aqui tem uma div que abre e fecha aqui, tem depois um H1, e tem depois uma div, e depois tem um P. Então eu não posso retornar várias tags, eu só posso retornar uma tag só. E eu poderia fazer isso aqui, ó, abrindo e fechando uma tag aqui, certo? Só que a div, ela tem uma função estrutural. E quando a gente escreve aqui no React um fragment, que é essa tag vazia, ele acaba que não tem nenhuma função estrutural e aí o navegador vai entender melhor o que está acontecendo ali. Enfim, se os componentes React, eles são funções que retornam trechos de código, a gente pode pegar esse trecho, esse componente app, e construir outros componentes. Por exemplo, eu vou criar um componente que retorna só isso aqui. Observa que esse image logo é isso aqui, são essas duas imagens, certo? Então, se eu comento aqui essa tag div e eu salvo, ele some. Então, eu poderia, por exemplo, criar um componente. Um componente é o quê? É uma função. Então, function, e aí eu vou colocar aqui logos. Vou botar aqui logos, que são os logos do Vite React, né? Uma função, então parênteses, abre e fecha aqui. E o que eu vou retornar nessa função? Eu vou retornar esse trecho de código aqui, certo? Eu vou aqui copiar, e aqui eu vou abrir um parêntese porque eu vou quebrar a linha. Sempre que você for quebrar a linha, você tem que envolver entre parênteses. Então, eu retorno aqui essa div, eu vou aqui clicar com direito, format document, para ele alinhar aqui direitinho. E observa que está dando aqui um erro que está dizendo que logos foi declarado, mas o valor não foi utilizado. Então, eu vou pegar aqui esse logos, aqui, eu vou colocar ele como se fosse uma tag HTML. Abre a chave aqui e fecha. Pronto. Eu já tenho de volta aqui. Olha que legal. Vamos lá, vamos aqui. Eu vou colocar aqui esse title também. Nós vamos criar um componente aqui para colocar só o título. Function title, né, para não gastar muito inglês. Return aqui. Como é uma linha só, eu não preciso colocar os parênteses, certo? Então eu venho aqui title, coloco aqui o componente, lembrando, sempre fechar o componente, tá? Eu não posso colocar igual no HTML, por exemplo, a gente tem uma tag input que a gente não fecha. Tem sempre que fechar, senão o React, ó, tá vendo aí? Reclamou. Certo? Title. Então aqui, ó, a mesma coisa, a página continua igual. Se eu comentar aqui, some. Certo? Eu posso colocar aqui nessa parte aqui desse parágrafo read the docs, ó. Eu vou recortar ali, observa que sumiu. Aí eu vou criar um componente aqui, function read the docs, que retorna. Opa, aqui vai dar mais de uma linha, então tem que botar os parênteses, certo? Formatei ali, e aí eu vou chamar esse componente aqui, certo? Mesma coisa, continua funcionando normal. Então você observa, o app, ele é um componente, e eu consigo colocar dentro do componente outros componentes. Mas aí você pergunta, para que eu faço isso? Nesse exemplo está muito simples, mas em projetos reais, onde você tem muitas telas, muitas coisas, ali, aquela barra lateral, a sidebar vai ser um componente, a barra superior, que é a navbar, vai ser um componente, o conteúdo em si vai ser um componente, dentro do conteúdo você pode ter diversos outros componentes também, então tudo isso vai juntando ali, você vai juntando os blocos de construção e formar as coisas. E aqui, por exemplo, ó, se eu quiser colocar várias logos, eu consigo colocar aqui, ó, várias logos, eu consigo reutilizar esse componente. E olha só o que aconteceu, ele colocou várias vezes o componente, sem eu ter que fazer, por exemplo, imagina se eu tivesse que pegar aqui e fazer assim, tipo, várias vezes, né, para ter esse mesmo resultado. Ficaria bem confuso. Então é melhor eu criar um componente que faz isso, e aí eu posso reutilizá-lo à vontade. Beleza, deixa eu arrumar essa bagunça que eu fiz aqui. Vamos deixar o projetinho do jeito que estava. Nós nem vamos mais usar esse projeto aqui, tá?
Aqui, vocês estão vendo esse use state. Não se preocupe com isso agora, a gente vai ter uma aula só sobre isso, são os hooks do React. Agora nós vamos abrir o projeto do Jonas, que é o que eu pedi para ele fazer ali, meio que um clone do Tab News. O Jonas é iniciante, tá? Então perdoa aí qualquer coisa que... Enfim, valeu, Jonas. Abração. A gente vai abrir aqui o index.html e aqui nós temos o código HTML dele. Uma coisa que eu falei mais cedo é que componentes React não são HTML. Então, existe algumas coisas que a gente precisa alterar no código HTML para que ele funcione dentro do React. Que se eu pegar aqui só essa tag do body, que tem aqui, vou pegar aqui só o body, tá bom? Vou copiar aqui todo o body dele, certo? E tem uma coisa aqui do próprio React, que é o converter HTML para JSX. Então você vem aqui nesse Transform Tools, que é o site que a própria documentação do React recomenda. Então você pega aqui o seu HTML, você joga aqui dentro e ele vai transformar isso aqui num código JSX. Primeiro ele tirou o body, tá? Ele transformou aqui, ó, tudo que era class virou class name. Por quê? Porque o JSX é uma sintaxe de JavaScript. Se é uma sintaxe de JavaScript, eu não posso usar a palavra class, porque já existe uma palavra reservada no JavaScript para classe, né? Quando a gente vai fazer ali orientação a objetos, esse tipo de coisa. Então, ele colocou class name. Todas as tags, elas obrigatoriamente precisam ser fechadas. Então, se tivesse alguma tag aberta aqui, esse conversor ia fechar. E todos os atributos que tiverem aqui, eles sempre vão estar em camel case. O que é camel case? Camel case é quando você tem a primeira letra minúscula e a separação das palavras é feita com uma letra maiúscula, tá? Eu não posso utilizar um tracinho aqui no JSX. Então nós vamos copiar esse código JSX e nós vamos aqui, ó, eu vou apagar todos esses componentes aqui, tá bom? Vamos apagar esse aqui. Nós vamos apagar todos os componentes que nós fizemos aqui, apagar essas importações aqui que eu não vou usar, tá bom? E aqui dentro desse return eu vou colar o JSX que a gente pegou, tá bom? Vamos ver como é que ficou. Ó, a gente já tem alguma coisa, tá? Só que tá sem a estilização do Jonas, né? Não, a gente não pegou o CSS. Vamos copiar aqui o CSS dele. E observa que aqui tem um app CSS que já está importando. Esse import CSS é a mesma coisa que fazer a importação do CSS em outro arquivo em HTML, tá? No React a gente faz assim. Eu vou dar um Ctrl clique aqui. A gente tem aqui o CSS. Eu vou colar o CSS do Jonas. Esse outro index.css eu vou apagar, tá? Aqui no main a gente está importando esse index CSS, então eu tenho que apagar aqui também, senão vai dar um erro. Vamos ver o que aconteceu. Olha só, a gente tem aqui alguma coisa. A gente tem uma cópia ali do Tab News. O que a gente precisa olhar e entender aqui? Observa que aqui em cima a gente tem isso que a gente chama de navbar. Então a gente poderia fazer um componente só para essa navbar. Então vamos aqui no código. Essa navbar, pelo que eu entendi, ele colocou dentro desse header, tá? Então eu vou comentar aqui só para ver se é isso mesmo. Eu vou dar um Ctrl Shift I só para ele organizar o código para mim, tá? E depois eu comentei aqui, né? Antes eu tinha comentado. Olha só, sumiu a navbar. Então é isso aqui mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função, function navbar, né? Função que passa o parênteses e o bloco de código. E eu vou retornar, eu vou copiar esse header. Tem um Ctrl X aqui, né? E vou colar aqui e vou formatar o documento para ele organizar a indentação aqui automaticamente para mim. E vou pegar esse nome aqui, navbar, e vou colocar aqui no lugar, chavinha navbar. É isso, Ctrl Shift só para ele organizar aqui a indentação. E olha só, a navbar voltou. E agora eu consigo editar ela por aqui, certo? Olha só. E eu vou além. Eu não quero que fiquem todos os componentes no mesmo arquivo. Eu posso colocar esse componente navbar em um outro arquivo. Então eu vou clicar aqui na pasta src e vou criar aqui um novo arquivo que vai ficar dentro de uma pasta components barra navbar
.jsx. Quando eu crio daquele jeito ali, um arquivo colocando a barra e tudo mais, ele já cria a pasta ali automaticamente, então já me poupa tempo. E aí eu vou pegar esse componente navbar, aqui, dar um Ctrl X para recortar ele aqui, e vou colocar ele aqui dentro. E aqui embaixo eu vou botar aqui um export default navbar. Eu estou exportando essa função. Eu salvo e venho aqui, import navbar from, aí eu dou um ponto barra para eu começar a navegar na minha estrutura de pastas. E aqui ele já me dá, ó, se eu dou um Ctrl espaço, ele já aparece aqui, componentes, aí eu dou um barra, ele já me sugere aqui navbar, certo? E aí eu já tenho aqui o componente navbar, que ele vai usar aqui, eu salvo. Olha só que legal, o componente navbar está vindo de outro arquivo, em outra pasta, e a gente está utilizando esse componente aqui. E se eu quisesse colocar várias navbar, eu copio e colo aqui várias vezes, olha só, a gente tem várias navbar, certo? Vamos continuar aqui. Olha só, a gente tem aqui uma div container, e dentro dessa div container a gente tem uma lista, e dentro de lista a gente tem um li. Cada li desse, a gente pode fazer um componente. Então, eu venho aqui, function, eu vou colocar item, parênteses e tal, retorna, que vai retornar esse link aqui, né, que ele colocou dentro de um link. Vou colocar até a tag ali toda, aqui, eu vou copiar esse cara aqui e vou botar aqui. Eu vou formatar o documento para ele ajeitar a indentação para mim, colocar aqui no lugar. Beleza, tá funcionando. Coração de camarão está localizado na sua cabeça. Tá aqui, coração de camarão está localizado na sua cabeça. Agora veja uma coisa, seria muito ruim se eu tivesse que fazer o seguinte, item 1 e aqui o item 1, aí depois eu tinha que fazer um outro componente, item 2, e aí eu pegar esse item 2, colocar aqui, e aí copiar a tag item 2. Cara, isso aqui ia dar um trabalhão. Isso aqui não dá para trabalhar assim. Funcionou, mas não dá para trabalhar assim. E aí que entra um conceito muito bacana do React, que é as propriedades. Observa que dentro dessa LI, o componente é sempre a mesma coisa. Ele tem aqui um link, tem um título, tem uma description, né, uma descrição. Observe que essa estrutura, ela sempre se repete em todos os componentes. Então no JavaScript você pensa assim, tem algo que se repete, a gente consegue transformar em componentes. Então vamos lá. Vamos apagar aqui esse item 1 e item 2, tá? A gente poderia fazer o seguinte, eu vou tirar esse 1 que eu coloquei. Beleza, eu poderia fazer aqui, passar vários itens. E aí eu vou ter vários itens aqui, só que eles estão iguais. Então, eu poderia fazer passando atributos, né? No HTML a gente chama de atributos, aqui nos componentes a gente chama de propriedades. A gente passa aqui, por exemplo, o título, eu vou chamar de title. O título da notícia vai ser aqui, por exemplo, esse dica de programação, tá? E aqui eu vou colocar um description, que vai receber o atributo, o valor dele vai ser essa descrição aqui, certo? Deixa eu dar uma indentação aqui. Olha só, a gente tem aqui, tá passando no item, um título e uma descrição. Como é que eu faço para pegar esse título e essa descrição aqui? Aqui nessa função, o React ele injeta um argumento que chama props. E aqui, por exemplo, onde é o título, eu vou colocar aqui props, ponto, o nome que eu dei aqui, props.tanana. Não deu certo, ficou aqui props.title. Por quê? Porque no JSX, olha só, por que eu não posso chamar de HTML? Porque aqui eu posso jogar variáveis diretamente. E como é que eu faço para colocar uma variável aqui dentro desse texto? Eu envolvo elas com chave. Mano, eu vim no futuro só para mostrar aqui, uma coisa que eu acabei esquecendo de mostrar para vocês, é que provavelmente vocês vão ter um erro parecido com esse, se seguirem passo a passo que eu ensinei até agora. E isso aqui é uma questão de React Prototypes, é um conceito um pouco mais avançado. Então, para a gente ignorar isso aqui por enquanto, a gente vem aqui no arquivo slintconfig e aqui em ignorar, a gente vai colocar aqui, src,
para ele ignorar também o que tem aqui dentro de src no ESLint, tá bom? Isso aqui é só para a gente não ter o erro e continuar seguindo com a aula. Eu vou ver com as chaves aqui que a gente já tem uma variável sendo passada para cá. Observa, ó, dica de programação, e os outros componentes que não tem nada, eles ficaram vazios. Então, cada item eu vou ter que passar essa informação. Esse aqui eu vou colocar esse título, title, que vai ser isso aqui, e a description, que vai ser aqui é porque ele está com essa aspa dentro, então eu vou apagar só para ficar mais fácil. Vou formatar aqui para ele ajeitar a indentação para mim. Beleza, eu salvei aqui. Observa que o título das notícias já está diferente, só que o texto está o mesmo. Por quê? Porque aqui onde tem o texto, eu preciso fazer a mesma coisa. Eu coloco aqui chaves, abro e fecho chaves, e coloco aqui dentro props.description. Então eu já tenho aqui, ó, o título e a descrição. Outra coisa que está faltando aqui, né, que é dinâmico, é essa questão do link, né, que eu teria que passar também aqui um valor chamado de URL. E aí na URL eu passo o valor da URL aqui, por exemplo. Eu passo aqui o valor da URL e aqui no href eu coloco aqui, né, em vez de colocar as strings, como aqui já é um atributo da tag, eu posso colocar aqui as chaves direto. Então vai ser props.url. E aí ele já vai funcionar. Deixa eu ver, eu coloquei a URL aqui no primeiro item, né, dica de programação. Clicar aqui, ele já vai me redirecionar para o link lá. E é isso. Assim funcionam os componentes e as propriedades do React. Então você observa que com um simples componente eu já consigo reaproveitar ele em todo o meu código. Isso aqui é muito útil, principalmente quando a gente for fazer projetos maiores. E essa aqui que eu estou apresentando para vocês ainda nem é a melhor forma, eu só estou apresentando aqui para vocês o fundamento. Logo mais a gente vai ver como tornar isso aqui realmente dinâmico, simulando trazer informações ali de um banco de dados de fato. Mano, para a gente adiantar essa aula, eu vou só dar uma organizada aqui no código e já a gente volta. Beleza, mano. Eu dei uma organizadinha aqui. Eu diminui um pouco a quantidade de itens, porque tava demais, tá? Coloquei os itens aqui. E aí agora são só 4, tudo bem. E outra coisa que a gente vai fazer, claro, é botar esse componente em um outro arquivo. Para esse arquivo não ficar muito grande, a gente vai criar aqui, ó, clicar dentro de componentes e clicar aqui. Item.jx, nós vamos criar um novo arquivo, onde nós vamos jogar nosso item, tá? E aqui é a mesma coisa, nós vamos exportar export default item, beleza? Aqui, ó, então a gente tem que fazer o quê? Muito bem, importar. Então aqui, import item from /components /item. Aí a gente salva e agora sim a gente tem aqui a nossa página funcionando belezinha de novo. Então, esse aqui é um exemplo de uso de como a gente pode utilizar os componentes. Lembrando que aqui nessas propriedades a gente pode passar tanto valores string, como é o caso aqui, a gente pode passar JSON, a gente pode passar números, a gente pode passar valores booleanos, todos os tipos de dados. A gente pode passar aqui até mesmo funções, que a gente vai explorar conforme for avançando aqui no nosso projeto. Acho que a gente vai continuar nessa ideia aqui de fazer coisas com o Tab News, tá bom? E na próxima aula a gente vai conversar um pouquinho sobre os hooks, use state, use effect, como que a gente pode usar, como que isso aqui pode virar um projeto real que realmente pega dados ali de um banco de dados, que retorna dados de uma API, a gente consiga atualizar todo dia sem estar, por exemplo, mexendo aqui diretamente no código. Para a aula de hoje é isso. Eu conto com o seu like, eu conto com a sua inscrição para que a gente possa continuar. Então, por favor, deixa aí um comentário se está agregando valor para você e até a próxima. Valeu!